Olá, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre a história do jornalismo cultural no mundo, ou seja, quais foram os pontos mais marcantes e os nomes mais importantes para você ter como referência de quem foram os pioneiros aí nesta que é uma das áreas do jornalismo de maior leitura e prazer que nós temos no dia a dia. Vamos lá? Mas é importante ressaltar que a impressão talvez não tenha sido algo que surgiu no Ocidente, pelo Gutenberg. Há indícios na história de que o hábito de imprimir relatos, escrita, etc., já existia no século VIII, na China e no Japão. Mas aqui no Ocidente, um marco para o jornalismo cultural é o ano de 1711, com a revista The Spectator, em Londres, que foi fundada por dois nomes importantes, que foi o Joseph Addison e Richard Steele. Outro ponto importante também acontece no jornal Daily Courant, no século XVIII, também na Inglaterra, quando começa a divisão entre notícias e comentários, que, aliás, é uma coisa bastante notória no jornalismo cultural, o espaço para crítica e o espaço para reportagem. E quem foram os críticos, os primeiros críticos importantes aí da Europa, logo depois que esses jornais, essas revistas, vão se assentando o hábito de produzir matérias jornalísticas culturais? Bom, vamos citar uns nomes importantes aqui. Primeiro, na França, o Diderot, também lá o Charles Baudelaire, e na Áustria, um cara importante foi o Karl Kraus, que fundou a revista A Tocha. No século XIX, entram outros nomes também fundamentais ali no velho continente, o John Ruskin e o próprio Marcel Proust, que escreveu jornalismo cultural no Le Figaro. Já na Inglaterra, há dois nomes fundamentais do jornalismo cultural. O primeiro deles se chama George Bernard Shaw e o outro é o Oscar Wilde. Aliás, o Oscar Wilde é autor de um dos textos que eu mais gosto, que fala sobre a importância do crítico e, no final das contas, a própria questão do jornalismo cultural. O texto se chama O Crítico como Artista, que foi escrito em 1891. No texto, o Oscar Wilde desenvolve algumas ideias, dentre elas o fato que ele considera que o texto crítico é quase que uma obra à parte. Ele anda em paralelo à obra e ele tem autonomia à obra de arte. Recomendo leiam esse texto. E nos Estados Unidos, quais são os primeiros grandes nomes do jornalismo cultural? Bom, eu vou citar muitos, mas eu vou citar três importantes aqui. O primeiro deles se chama Edgar Allan Poe, o autor de livros, de obras de suspense, de contos de suspense notórios e famosos no mundo inteiro. Também começou escrevendo para a imprensa. Outro nome importante do jornalismo cultural nos Estados Unidos se chama Thomas Eliot e tem também a Ezra Pound. Eles fazem parte dos primeiros time de grandes jornalistas culturais, ou, na verdade, escritores, artistas que trabalhavam em editorias de cultura. Nos Estados Unidos, no século XX, vão surgir publicações fundamentais dentro da área de jornalismo cultural. A citar três: American Mercury, que é uma revista fundamental aí da área. Além dessa, nós temos a Vanity Fair e a queridinha do jornalismo cultural, a revista, uma das mais importantes, a New Yorker. É na New Yorker que vai trabalhar dois nomes fundamentais do jornalismo cultural, respectivamente na área de cinema e de literatura. O primeiro deles é a Pauline Kael. A Pauline Kael foi uma das mais importantes críticas de cinema dos Estados Unidos. Seu livro Mil e Uma Noites no Cinema traz pequenas críticas aí disponível, recomendo a leitura, pequenas críticas de obras fundamentais do cinema do mundo inteiro. Ela é capaz, inclusive, de fazer uma análise bem ferrenha de obras do Stanley Kubrick, que, como vocês conhecem, é o meu diretor favorito. Na New Yorker também veio o Truman Capote,
Para quem não se lembra, o Truman Capote escreveu no ano de 1959 o A Sangue Frio, que é considerado um dos pioneiros do que a gente chama de jornalismo literário. Mas é importante dizer que o Truman Capote, ao contrário do que muita gente pensa, não foi o pai do jornalismo literário. Ao contrário, na Inglaterra, outros nomes já trabalhavam com jornalismo literário, como Charles Dickens e o Jack London. O que é jornalismo literário? Jornalismo literário é uma maneira de se fazer jornalismo emprestando da literatura algumas de suas técnicas. Ou seja, enquanto no jornalismo diário, recorrente, factual, você tem a eminência da pirâmide invertida, ou seja, entregue o máximo que você possa ao seu leitor no começo da história, o chamado lead do jornalismo, no jornalismo literário não é assim. Como num livro. O livro não entrega o melhor nas suas primeiras páginas. Você vai desenvolvendo aos poucos a história. Quando eu digo livro, uma obra de ficção. Então, o jornalismo literário é uma zona mista aí, que tem elementos do jornalismo factual, né, personagens reais, um contexto real aí, né, próximo da realidade, e só que com a técnica narrativa da ficção. Aliás, o jornalismo literário ganha nomes muito importantes a partir dos anos 1960 nos Estados Unidos, apontando dois deles, o Norman Mailer e o Gay Talese. O Gay Talese é autor de uma das minhas obras favoritas, O Reino e o Poder, que conta a trajetória, o surgimento e o desenvolvimento do jornal The New York Times. É nessa época na França que vai surgir uma revista fundamental, nessa época melhor, um pouco antes, a revista Cahiers du Cinéma. A Cahiers du Cinéma é a mais importante publicação de cinema do mundo, patrimônio cultural da França. E ela vai ser inclusive um nascedouro de um dos mais importantes movimentos cinematográficos do mundo, que é a Nouvelle Vague. É dela que sai um dos críticos cinematográficos mais importantes do século XX, que é o André Bazin. Não só crítico cinematográfico, como ele foi um grande teórico do cinema e um desenvolvedor do que a gente chama de teoria realista no cinema. E o cara que vai dar o pontapé para os chamados jovens turcos da Nouvelle Vague. No final das contas, o jornalismo cultural no mundo se desenvolve em alguns paradigmas, alguns modelos. O primeiro modelo é o cultura-informação, ou seja, a área do caderno cultural que vai trabalhar a cultura, a produção de arte e entretenimento dos produtos culturais como informação. A segunda área é a cultura-conhecimento, que tem muito a ver com essas revistas que eu falei aqui. E aqui no Brasil, cultura-conhecimento é um pouquinho do ponto de revistas culturais como a Piauí, como a revista Cult, como a revista Bravo, ou seja, não estão tão preocupadas com o factual, mas sim com matérias culturais que promovam um conhecimento maior sobre algum tema. E por fim, um outro paradigma que se tem do jornalismo cultural no mundo é o cultura-acontecimento. Esse é o que toma conta de grande parte do que a gente consome de jornalismo cultural, e eu falei bastante dele no episódio anterior sobre a questão da nossa escravidão da agenda. O que é cultura acontecimento? É a cultura, é a abordagem do jornalismo cultural que fala sobre acontecimentos, a agenda, as estreias, os produtos que estão chegando no mercado. Esses três paradigmas, em geral, são nesses três paradigmas que trafegam quase todas as matérias culturais que nós vemos hoje em dia nos jornais, revistas, na internet e até nas redes sociais. Gostou? Então até a próxima!